Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos visitando o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que fica aqui, localizado no bairro da Moca. Esse lugar foi porta de entrada para milhares de pessoas que buscaram refazer suas vidas em nosso país. Hoje, o museu preserva a memória desse período importante da nossa história. Aqui funcionou a antiga hospedaria dos imigrantes do Brás, que durante aproximadamente 90 anos recebeu 2,5 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades. Interessante pensar que desses 2,5 milhões, pelo menos 1 milhão eram só de brasileiros vindos do Norte e do Nordeste, a partir da migração de 1930. E hoje em dia ele é dividido entre duas instituições, o prédio original da hospedaria. A gente tem a parte da frente, que compreende 30% do prédio onde funciona o Museu da Imigração. E a gente tem o Arsenal da Esperança, que é uma instituição ligada à Igreja Católica, que recebe diariamente 1.200 homens em situação de rua. Desses 1.200, pelo menos uma parte deles é composto de imigrantes, mas agora de outros lugares, principalmente do norte da África e da América Central, pelo que a gente tem acompanhado. Então, de certa maneira, parte do prédio continua sendo hospedaria, ligada a essa outra instituição. Fundada em 1887, a hospedaria tinha como objetivo receber imigrantes recém-chegados na então província de São Paulo antes de serem encaminhados para trabalhar nas lavouras de café, produto que impulsionou a economia brasileira entre o fim do século XIX e início do século XX. A gente está falando de um período também que ocorre uma substituição de mão de obra a partir da vinda de imigrantes e substituição à mão de obra antes escravizada dentro das fazendas. Então a gente está falando desses dois grupos convivendo dentro desse período, né? Ao mesmo tempo que essas pessoas que vieram principalmente no início de países europeus, principalmente Itália, Espanha, Alemanha e Portugal, elas vieram dentro de um processo também além de trabalho em relação ao branqueamento da população brasileira. A hospedaria foi fechada em 1978. No final dos anos 90, foi criado o Memorial do Imigrante. Nos anos de 2010, o prédio passou por uma restauração e foi rebatizado com o nome de Museu da Imigração. Documentos como fotos, jornais e objetos guardam boa parte da história dos trabalhadores que passaram por aqui. Entre essas lembranças, podemos encontrar um livro de registro datado de 1901, com os nomes dos imigrantes que se hospedaram naqueles primeiros anos. A gente tem a nossa exposição principal desde 2014, Migrar, Experiências, Memórias e Identidades, que fica no piso superior. Nela vocês podem encontrar tanto sobre a trajetória da hospedaria, quanto pensar na migração como algo que constitui a gente enquanto humanidade desde sempre, e pensar também alguns fluxos de migração contemporânea, fala um pouco sobre isso, formação da cidade de São Paulo. A gente tem um espaço dentro dessa exposição que é de instalações temporárias. Ao longo da exposição, podemos encontrar diversas peças originais da época que faziam parte da rotina da hospedaria ou que foram doadas por imigrantes que passaram por aqui. Boa parte desse material também é acessível de forma digital através do site do Museu da Imigração. São mais de 250 mil imagens disponíveis para consulta online. A gente tem o nosso acervo de história oral, desde 1993. Ele é muito rico, ele abarca desde a migração histórica, essa migração que passou pela hospedaria, quanto os novos fluxos contemporâneos de migração, a partir de uma série de entrevistas que foram feitas posteriormente, principalmente a partir do momento que o museu reabre em 2014. E a gente tem um acervo dos livros de matrícula, que normalmente é o que as pessoas vêm procurar mais. A partir desses livros é possível, por exemplo, descobrir se alguém da sua família passou pelo museu, no caso da hospedaria, a partir dos sobrenomes, data de chegada, nome do navio, e as pessoas utilizam muito isso para procurar alguma coisa em relação à sua ancestralidade, aos seus antepassados. Eu lembro, por exemplo, de uma família japonesa, uma família de ascendência japonesa que veio até aqui e uma das filhas descobriu que a foto do avô, do bisavô, estava na exposição. E aí um dia ela marcou de vir justamente fazer um piquenique no jardim com toda a família. Então tinha bastante gente aqui no jardim aproveitando esse espaço e pensando, esse espaço é o espaço que a minha família passou em algum momento lá atrás.
parte bem interessante no museu são essas gavetas, onde são expostas as cartas de chamada. Elas foram escritas por imigrantes que chamavam seus familiares para trabalhar no Brasil, com muitos relatos de como essas pessoas estavam vivendo por aqui. Esse é o local onde ficavam os dormitórios da hospedaria. Eles eram divididos em duas partes, uma para crianças e mulheres e outra para os homens. Aqui, muitos imigrantes passaram suas primeiras noites em São Paulo enquanto sonhavam com um futuro melhor nesse novo país onde escolheram viver. Aqui, dependendo do lugar de onde você vinha, da realidade que você vinha, era um lugar acolhedor, ao mesmo tempo que era um lugar de controle, justamente porque tudo era controlado enquanto as pessoas estavam aqui. Elas não tinham um quarto específico para dormir, elas dormiam todas no mesmo dormitório, em conjunto, comiam num salão comum, tinha uma parte de desinfecção quando eles chegavam, pensando que aqui foi construído justamente afastado da cidade, do que era a cidade de São Paulo na época, por conta de questões sanitárias, do medo que as pessoas tinham de que essas pessoas que vinham de outros países poderiam trazer novas epidemias também. Em outra área muito bacana do museu, é possível assistirmos depoimentos reais de imigrantes que estiveram na hospedaria. São relatos emocionantes, curiosos e também divertidos que ajudam a construir a narrativa desse período histórico do Brasil. E aí a gente tem diversos relatos, a depender do lugar que elas vinham, como eu disse, né? Então, de repente, se a pessoa vem de uma situação mais difícil, mais precária, para ela é um lugar acolhedor. Aí algumas pessoas descrevem muitas vezes como uma prisão, porque elas não podiam sair daqui. E nisso eu acho que o acervo de história oral ele é muito rico, porque ele dá uma dimensão para além dos documentos, da impressão que as pessoas tinham sobre os espaços. Mas quando a navio se aproximou de Santos, pareceu mesmo que era um céu aberto. Era tão lindo, nunca mais vi uma coisa mais linda do que a cidade de Santos na minha frente. Nessa parede estão gravados os sobrenomes de 12 mil imigrantes. É uma forma de homenagear todos esses trabalhadores que ajudaram a construir a nossa história. Para entrar ainda mais no clima do local, os visitantes podem fazer um retrato usando roupas de época em uma ambientação especial. São Paulo é uma cidade constituída de imigrantes. São Paulo é uma cidade que é continuamente construída por imigrantes. Se no passado eram italianos, alemães, espanhóis, e depois também vieram muitas pessoas do norte e nordeste do Brasil para cá, principalmente a partir da década de 30, e eles também passaram por esse prédio. Hoje a gente tem outros grupos que chegam, grupos da América Central, na América Latina no geral, muitos grupos que vêm de países do norte da África, Oriente Médio, e esses grupos constituem um pouco do que é a nossa identidade enquanto brasileiro ou enquanto paulistano. E justamente é nessas tensões que acontecem entre esses grupos, porque a migração ela nunca é livre de violências, quer seja porque a pessoa saiu do espaço que ela morava, quer seja na violência que ela encontra aqui, a partir de racismo, xenofobia. É a partir dessas tensões que o museu ele se constitui também, de não negar que essas violências existam e ser um espaço de discussão delas, a partir das atividades, das propostas, de ser esse espaço de diálogo justamente, né? Se você mora ou está de passagem por São Paulo, não deixe de conhecer o Museu da Imigração, um lugar cheio de histórias que você vai se emocionar. Esse foi o Rolês de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Se gostaram do vídeo, deixe aquele like simpático e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais dicas de passeios como esse.